capítulo 5 de Marcos, no versículo 25. Capítulo 5 de Marcos, versículo 25. Já foi falada uma palavra poderosa aqui do nosso pastor Moisés, palavra abençoada. Glórias ao Senhor. Eu quero deixar um coração vivo. Marcos 5, 25. Deus é maravilhoso. Quantos aqui vão buscar uma resposta do céu? Eu vim. E através da palavra do pastor, Deus vai responder as nossas orações. Amém? Marcos 5, 25. O texto diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muitos padecerá a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia a mulher: se eu apenas lhe tocasse nas vestes, ficarei curada. Verso 29. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu um pouco estar curada do seu flágelo. Amém. Dá um glória a Deus por essa mensagem. Amém. Irmão, a gente vê no capítulo 5 de Marcos, no versículo 25, uma mulher que o próprio texto dizia que ela estava tendo uma hemorragia. E sabemos que o próprio texto nos mostra que aquela mulher estava sofrendo. É o primeiro ponto que eu deixo para os irmãos acerca desse versículo, dessa passagem, é que aquela mulher ela estava sofrendo. E o que ela estava sofrendo? A gente vai ver que primeiro aquela mulher estava sofrendo fisicamente, porque uma hemorragia, sabemos que é um fluxo, só que aquela hemorragia estava atacando o seu corpo. Aquela hemorragia estava fazendo com que ela ficasse fraca, anêmica, porque o texto diz que há 12 anos ela sofria com aquela hemorragia. Então a gente vê que fisicamente ela estava sem força. A gente vê que ela estava sofrendo fisicamente porque talvez nem sequer levantar aquela mulher conseguia. Agora imagina comigo, irmão, aquela mulher querer levantar de manhã e não poder por causa da hemorragia. Aquela mulher querer orar e não poder por causa da hemorragia, porque a hemorragia estava aprisionando aquela mulher. Havia um mal que estava aprisionando ela. Havia um mal que estava aprisionando o corpo dela. Talvez ela não podia dormir porque aquele mal fazia com que ela se
porque quando eu leio eu gosto de pensar, eu gosto de se colocar dentro do texto. Pensa comigo, aquela mulher não deitar com aquela dor, talvez não dormia, porque aquele sofrimento tirou o sono dela, aquela dor tirou o sono que ela tinha, a paz que ela tinha em seu coração, porque muitas das vezes tem pessoas que estão que nem essa mulher, com sofrimento na alma, com sofrimento na vida, com uma dor na vida, que quando vai dormir, segue, quando vai dormir não pode, quando vai dormir já não consegue mais, porque quando ela vai deitar, quando ele vai deitar, já pensa na dor, já pensa na luta, já pensa no sofrimento, já pensa na batalha do dia a dia, já pensa nas guerras. Agora imagine aquela mulher pensando naquele sofrimento de uma maneira, como ela vai conseguir? Aí entra o terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? Aquela mulher estava sofrendo financeiramente. A Bíblia diz, o texto diz que ela gastando tudo com médicos e nada conseguiu. Imagina comigo, irmão, a cena, ela indo deitar, refletindo: Senhor, eu não consegui, gastei tudo que eu tenho, ninguém deu solução, ninguém resolveu nada, ninguém disse nada. O que vai ser da minha vida? O que vai acontecer? Aquela mulher, então, quando ela dormia, quando ela ia deitar, ela estava sem solução alguma. Ela estava sem solução alguma, porque financeiramente ela já não tinha mais nada. Ela havia gastado tudo com grandes médicos, ela havia gastado tudo com a medicina, e a medicina não deu resposta alguma para aquela mulher. Imagina comigo aquela mulher vendendo as melhores roupas de linho fino que ela tinha para poder pagar o primeiro ano do seu exame. Imagina comigo aquela mulher vendendo os melhores carros que ela tinha para poder pagar o segundo ano do teu exame, e nada da medicina dá resposta. Imagina comigo aquela mulher vendendo a tua casa para poder pagar o terceiro ano de exame, e ela não conseguiu nada. Agora imagina comigo aquela mulher vendendo tudo que ela tinha para poder obter resposta, e ela não obteve nenhuma resposta. Mas não é porque ela obteve, não é porque ela não obteve resposta, é que Deus abandonou ela. Não é porque ela conseguiu resposta, é que Deus deixou na mão ela. Mas Natanael, porque ela não conseguiu resposta da medicina, porque tem coisa que Deus prefere resolver do que deixar o homem fazer. Eu vim pregar para alguém aqui nessa manhã. Tem coisa que Deus prefere agir do que deixar o homem agir. Tem coisa que Deus prefere fazer na tua vida do que deixar o homem fazer. Deus olhou para aquela mulher e disse: não é o homem que vai resolver a tua solução. Quem vai resolver os teus problemas sou eu. Não é o homem que vai resolver a causa que você necessita. Quem vai resolver a causa sou eu. Não é o homem que vai resolver o seu sofrimento. Quem vai resolver sou eu. Oh, aleluia! Aquela mulher talvez achou, já não tem mais uma resposta. Aí Deus olhando para ela e disse: calma que eu vou entrar em cena. Calma que eu vou entrar em cena. Porque eu gosto de agir, eu gosto de fazer. Tem coisa que Deus prefere fazer na tua vida do que o homem agir. Só que para provar para as pessoas que Ele é Deus, para provar para as pessoas que Ele faz. Porque se o homem fizer, o homem vai se engrandecer. Mas se Ele fazer, a glória vai ser dele. Se Ele fazer, a glória vai ser dele. Se Ele fazer, a glória vai ser dele. Eu vou te dizer uma coisa: o que Deus vai fazer na tua vida, a glória vai ser do
porque Jesus vai, mas eu não tenho vontade para caminhar. Eu não tenho vontade para ser dele. Eu não tenho vontade para levantar. Eu não tenho vontade para ir. Aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. Qual é a primeira reação dela? Esse Jesus faz isso mesmo? Então eu vou até ele. Esse Jesus cura mesmo? Então eu vou até ele. Meu irmão, olha comigo, pensa comigo, numa situação que aquela mulher estava. A angústia, o sofrimento da alma dela batida, o seu corpo físico fraco. Ela não deve dizer, pois eu vou me levantar e eu vou. Ela não olhou para a circunstância, ela não olhou para o que estava impedindo ela de ir. Ela tomou uma posição e foi, porque o segredo não está o segredo não está em eu olhar para a circunstância, o segredo não está em eu olhar para a dificuldade, o segredo não está em eu olhar para o sofrimento, o segredo não está em olhar para a luta, para a batalha, para o deserto, para a guerra, Natanael, aonde está o segredo? Eu me levantar e dar o primeiro passo, eu me levantar e dar o primeiro passo. Glória a Deus. Aquela mulher não vai olhar e vai falar, eu vou. Porque aquela mulher teve dentro de si fé. Ela não olhou para Deus e disse, eu não vou porque eu estou sofrendo. Eu não vou porque eu não consigo. Eu não vou por causa do meu fluxo. E aquela mulher estava aprisionada pela lei de Levítico. Porque a lei de Levítico declarava que ela lei cura. Ela não podia tocar em ninguém. Ela não podia sair para qualquer lugar. Na lei de Levítico, aquela mulher tinha que estar separada. Só que ela olhou e disse, a lei não vai impedir de eu buscar o meu milagre até Jesus.
chegar até Jesus. Seria improvável que aquela mulher chegar até Jesus. Provavelmente Jesus estava lá na frente. Só que havia uma multidão. Só que ela rompe a multidão para poder chegar até o Senhor Jesus. Ela passa pela multidão. Quando ela passava, multidões pisavam, pessoas pisavam, outros lhe julgavam, outros lhe apontavam. Para onde você está indo, mulher? Outros jogavam ela para que ela não pudesse chegar até Jesus. Por quê, irmão? Mas ela entendeu que ela precisava romper barreiras para poder chegar até Jesus. Eu não sei quem precisa ouvir aqui nessa manhã, mas rompe o processo que te impede de chegar até Jesus para você receber o teu milagre. Rompe a barreira que te impede de chegar até Jesus para você obter a tua resposta. Rompe o processo, a guerra que você está passando para você precisar receber de Deus. Aí o texto diz que ela diz: se tão somente eu tocar, eu ficarei curado. Irmão, ela vai decidida no que ela vai fazer. Tem pessoas que querem milagre, mas não estão decididas no que vai fazer. A fé daquela mulher era uma fé de convicção. Ela estava convicta de que Deus iria estabelecer o milagre na vida dela. Só que tem pessoas com pouca fé. Tem pessoas que não têm fé na Deus. Sabe aquela pessoa que diz: será que eu consigo? Já colocou limite. Será que eu posso? Já colocou limite. Será que eu vou? Já colocou limite. Não é será, é eu consigo. Deus vai me fazer conseguir. Deus vai me fazer ir. Deus vai me capacitar. Deus vai me levantar. Deus vai me erguer. Porque onde você coloca o obstáculo de pouca fé, não há milagre. Porque fé não pode ser de dúvida. Fé tem que ser de convicção. Fé não pode ser de medo. Fé tem que ser de coragem. E Deus está mandando eu dizer para mim essa noite: tenha fé de que teu milagre vai chegar na tua casa. Tenha fé de que teu milagre vai chegar na tua vida. Tenha convicção de que Deus vai agir. Tenha convicção de que Deus vai fazer através de você. Escute. Ela toca em Jesus, na hora de Jesus. Aí Jesus vai olhar e vai dizer: quem te tocou? Porque Jesus já sentiu que dele saiu o poder. Aí ela toca em Jesus. Porque um toque promissor de fé. Um toque promissor de fé gera em Deus resposta. Uma oração de fé gera em Deus resposta. Aleluia. Havia multidões em Jesus. 30, 20 estavam tocando em Jesus. Só que um toque de fé despertou Jesus em poder. Apenas um toque despertou em Jesus virtude. Aí Jesus vai olhar: quem me tocou? Alguém responde: mas Senhor, está todo mundo te tocando, a multidão é verdade. Jesus: não, alguém me tocou, porque eu senti um toque diferente. Eu senti um toque diferente aqui. Não foi qualquer toque, foi um toque diferente. Só que escuta, irmão, desse toque diferente saiu de Jesus poder para a vida dela. Porque, Mateus, um clamor diferente, uma adoração diferente, desperta a resposta em Deus. Alguém vai olhar e perguntar o porquê que ele e ela recebem de Deus. É porque você clama. É porque você ora. Aquela mulher tocou, Jesus respondeu. Mas através do teu clamor, Jesus vai responder nessa manhã. Aquela mulher tocou, Jesus agiu. Através da tua oração nessa manhã, Jesus agiu. Aquela mulher tocou, Jesus curou. Através do teu
abram comigo em Romanos, capítulo 4. Já vou começar para a gente já começar a falar aqui. Vamos lá. Romanos, capítulo 4, versículo de número 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas para a justiça da fé. Eu quero que ele repita comigo. Mais forte, igreja, mas foi feita pela justiça da fé. Quando nós
você está disposto a servir. Sabe o que Deus está falando para você? Enquanto você glorificar o nome do Senhor, glória, anjos de Deus vão chegar na tua casa, anjos de Deus vão visitar, anjos de Deus vai passar a vassoura de fogo, e tudo aquilo que estava te atrapalhando, e tudo aquilo que estava te atrapalhando de prosperar, agora vai prosperar, e tudo aquilo que estava te atrapalhando, se você buscar a palavra, agora você busca a palavra. Sabe por quê? Porque anjos de fogo chegaram, anjos de fogo chegaram, anjos de fogo chegaram. Glória, diga glória a Deus, diga glória, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, pela fé, para que seja segundo a graça, a fim que a promessa seja firme para toda a prosperidade. Sabe o que isso significa? Que Cristo foi a posteridade de Abraão. Cristo foi a descendência de Abraão. Então, vimos Cristo, somos uma árvore enxertada. Nós estávamos mortos, mas Cristo que é a árvore da vida. Oh glória, Ele nos enxertou. Agora eu não vivo mais para o pecado, agora eu vivo para Ele, agora eu vivo para que eu possa ter a vida eterna. Oh irmão, sabe o que é a vida eterna? É o passaporte da salvação. Se você tem esse passaporte, você vai alcançar o céu. Diga glória, como está escrito, por Pai de muitas nações se constituir perante aquele que não palpeu, a saber, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O útero de Sara estava morto, mas existia para Natanael uma promessa. A promessa era o quê? Era que ela ia gerar filho. Sabe o que Deus falou para Abraão? Não é Agar que você tem que projetar o filho, mas é o que é Sara. Sara é escolhida. Sara é escolhida para gerar o filho. E muitas vezes duvidamos da promessa de Deus. Achamos que é no nosso jeito. O Natanael não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Você pensou, glória, você pensou em criar uma empresa, criar algo para faturar 5 mil reais. Sabe o que Deus está falando para você? Em vez de faturar 5 mil reais, vai faturar 20 mil reais. Porque eu tenho propósito de te prosperar. Eu tenho propósito. Agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Salve a igreja da Santa e Gloriosa Paz do Senhor Jesus, amém? Cante comigo esse louvor que Deus deu para mim numa noite, 8 horas da noite. Ele me deu essa letra. Glória a Deus. Eu te contemplo, te vejo como ninguém vê. Feche seus olhos. Eu te contemplo, filho, amo você. Não chores mais, te dou graça e vida e luz. Não chores mais, o meu nome é Jesus. Pra que chorar? Quem sabe cantar? Pra que se angustiar?
Desejo oportunidade. Diga glória a Deus, vamos animar, vamos botar um colinho de fogo aí. Ficando de pé, vamos animar um pouquinho. Ainda que esteja frio, mas nosso coração está quente. Vamos lá.
poder e tem unção, em poder e tem unção, em poder e tem unção.
Presta atenção, igreja. Nós temos que fazer uma oração agora pela irmã Elisângela, tá? E você que está aí, tá? Também pode receber esta oração. Não sei qual é o teu problema, qual é a tua situação. Sei que a nossa irmã Elisângela está precisando de ajuda. O nosso evangelista Sandro está precisando de ajuda. Nossa irmã Penha está precisando de ajuda. Mônica. Irmã Mônica está precisando de ajuda. Então, Senhor, derrama na tua misericórdia sobre a vida dos nossos irmãos. Para cada um, Senhor, dê a medida certa de cura, de libertação. Ajuda aquele que está precisando, Senhor, porque Tu és um Deus bendito e poderoso. Alcança aquelas pessoas que estão nos assistindo ou vão nos assistir. Abra a porta de emprego. Resolva o problema familiar. Que seja queimado agora o espírito de contenda dentro do lar. Em nome de Jesus. Toda força do mal, toda força das trevas, toda força maligna. Você, inimigo, que se aloja nas articulações do corpo desta pessoa. Você que traz uma dor de cabeça diária. Nós estamos repreendendo você. Você que atua na pressão sanguínea, fazendo a pressão sanguínea ficar descontrolada, às vezes para cima e às vezes para baixo. Em nome de Jesus. Toda a força do mal agora, toda a força das trevas agora, em nome do Senhor Jesus. Todo laço do inferno, toda seta, todos os nomes que estão agora aqui dentro desses cadernos, que precisam de ajuda, vão ser alcançadas agora. Aos nossos irmãos que estão passando por dificuldades, estão sofrendo por calúnias, estão sendo injustiçados, em nome de Jesus. Todo mal, toda seta, todo laço, sai agora, pelo poder que é no nome de Jesus. Toda força do mal, toda força das trevas, igreja, joga o mal embora agora, manda o mal embora agora, em nome de Jesus. Todo mal, toda seta, todo laço, vai e volte. Nunca mais. Porque a minha ó Deus poderoso, Deus maravilhoso.